Continuando o grande expediente, passaremos a palavra agora ao deputado Silas Brasileiro, do PMDB de Minas Gerais. O senhor tem até 25 minutos. Chega, pai, né? Senhor presidente, deputado Amauri, senhoras e senhores parlamentares, nós queríamos dizer da satisfação que temos nessa tarde de segunda-feira de falarmos sobre o nosso agronegócio, o grande gerador de emprego e renda em nosso país. É comum ouvirmos a afirmação de que o Brasil é um país vocacionado para a agricultura. Entendemos que é possível ir além desta afirmação, senhor presidente. O Brasil tem, sim, uma forte vocação agrícola no contexto mundial. Estou certo de que temos também o compromisso de um dia sermos o maior celeiro agrícola de todo o mundo. O Brasil apresenta índice de desenvolvimento agrícola acima da média mundial, de acordo com o estudo da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. O país também lidera a produtividade agrícola na América Latina e no Caribe. Nos últimos anos, a economia nacional tem se mantido estável, ainda que tenham ocorrido pequenas variações em importantes parâmetros macroeconômicos, como taxa de câmbio, juros internos e inflação. O agronegócio brasileiro tem contribuído de forma significativa para a conquista e a manutenção dessa estabilidade. Em 10 anos, o agronegócio foi responsável por cerca de 30% das exportações brasileiras, dadas as potencialidades e oportunidades existentes. As expectativas são de que esse percentual se mantenha ou mesmo aumente consideravelmente nos próximos anos. No ano de 2012, por exemplo, as vendas externas do segmento responderam por 39,5% das exportações totais, somando cerca de 95,8 bilhões de dólares. Como as importações do setor se limitaram a 16,4 bilhões, a contribuição setorial para a balança comercial de nosso país foi da ordem de 79,4 bilhões de dólares. Sem as trocas externas do setor, a balança comercial brasileira teria sido deficitária em cerca de 60 bilhões. Esses dados revelam a importância, o dinamismo e o peso que o agronegócio exerce sobre a economia nacional. Segundo dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, integrante da USP, ao considerarmos todo o universo das cadeias produtivas envolvidas no suprimento de insumos, no processamento e na distribuição dos produtos oriundos da agropecuária e da agroindústria, a contribuição do segmento para o PIB nacional é da ordem de 22%. Portanto, senhor presidente Amauri, senhoras e senhores parlamentares, o agronegócio desempenha papel de destaque na manutenção e no crescimento do nível de emprego e de renda de nossa economia. Se não fosse o aguerrido, incansável e valoroso esforço e trabalho do agricultor brasileiro, não seria possível que o setor chegasse às safras recordes que atingimos ou às divisas que alcançamos. Nesse sentido, é preciso destacar também os significativos esforços que o país vem conquistando por intermédio de diferentes programas e serviços de aprendizagem e qualificação profissional do trabalhador rural e do pequeno agricultor, tais como o Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, ou a participação no Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, para a preparação da mão de obra, não só para a indústria, mas também para o comércio e para o trabalho no campo. No entanto, é preciso que chamemos a atenção para algumas dificuldades pelas quais o país enfrenta, que dizem respeito à inadequação da indústria, da infraestrutura, do transporte, aí incluídas as precárias e limitadas condições de rodovias, ferrovias e portos, o que impõe perdas e custos que poderiam ser evitados. Em termos de cenário global,
vale destacar que as economias do mundo atual se encontram em uma crise que se prolonga ao longo da última década. Essa realidade vem possibilitando a elevação de preços, mas também vem provocando uma acentuada volatilidade na exportação brasileira das commodities agrícolas. Precisamos estabelecer a organização de uma nova visão para a agricultura. Essa proposta baseia-se em 3 pontos principais: segurança alimentar, sustentabilidade ambiental e crescimento econômico. Consideramos importante compreender a atividade agrícola e agropecuária do Brasil norteada a partir desses princípios. Em primeiro lugar, quero destacar a segurança alimentar, que significa primordialmente preocupação com o desenvolvimento e a inclusão social e com a redução das desigualdades sociais dos milhões de brasileiros e brasileiras que dependem da cesta básica para sobreviver. A superação da fome e o forte compromisso que o país assumiu, em especial a partir dos governos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de nossa presidenta Dilma Rousseff, de acabar com a miséria e com a pobreza no Brasil, foi uma das mais significativas conquistas que o país alcançou nas 2 últimas décadas. Nesse sentido, são reconhecidos em nível mundial os resultados alcançados e deles o país não pode e não deve abrir mão. A sustentabilidade ambiental, por sua vez, significa responsabilidade de longo prazo. Sabemos da importância que o compromisso ambiental vem assumindo na sociedade contemporânea, possibilitando com ela a manutenção dos recursos naturais, florestas, matas, rios, lagos, oceanos, de modo a garantir uma boa qualidade de vida para as futuras gerações. A exploração dos recursos vegetais e animais naturalmente devem ser imbuídos desse compromisso. Podemos, assim, mencionar ações relacionadas à sustentabilidade, como a preservação total de áreas verdes não destinadas à exploração econômica, uso de fontes de energia limpas e renováveis, eólica, geotérmica e hidráulica, para diminuir o consumo de combustíveis fósseis, além da criação de atitudes pessoais e empresariais voltadas para a reciclagem de resíduos sólidos, o desenvolvimento da gestão sustentável nas empresas para diminuir o desperdício de matéria-prima e desenvolvimento de produtos com baixo consumo de energia, para citar parte das ações voltadas ao desenvolvimento sustentável. Além das ações relacionadas à sustentabilidade ambiental, cabe lembrar que o Brasil também se encontra comprometido com o desenvolvimento de ações coordenadas relativas às boas práticas sustentáveis em sua produção e processo de exportação, a partir do atendimento aos mais importantes certificados internacionais de controle agrícola e fitossanitário, que são reconhecidos e recomendados pela FAO, a Organização das Nações Unidas, incumbido da elaboração de políticas agrícolas em nível mundial. Por fim, cabe mencionar a importância da relação entre a atividade oriunda do agronegócio e o crescimento econômico, o que significa, sobretudo, geração de riqueza, renda e qualidade de vida para a produção. Vale a pena ressaltar que o Brasil possui um dos melhores desempenhos mundiais na pecuária. A importância da pecuária de leite no desempenho econômico e na geração de empregos no Brasil é algo incontestável. O Brasil saiu do sonho dos 100 milhões de toneladas de grãos para alcançar 185 milhões. Isso pelo trabalho dos produtores, pesquisa da Embrapa, incentivos de governo, seja para financiamento, seja para pesquisa. Já não se pode falar mais apenas em grãos. O Brasil possui uma cesta diversificada que gera uma importante safra e envolve, além dos grãos, também a cana-de-açúcar, que se transforma em etanol. Ocupamos hoje o 2º lugar na exportação de produtos agropecuários no mundo e mantemos a liderança na produção mundial de café, açúcar e suco de laranja. Também somos o 2º produtor mundial de soja e de etanol, além de nos destacarmos na produção de carnes, milho, algodão e papel celulose. O Brasil fez tudo isso, mas deixamos de fazer o que é básico, deixamos de cuidar da nossa infraestrutura. É nesse aspecto
que desejo voltar à questão do descompasso entre, de um lado, o excelente desempenho alcançado pelo agronegócio no Brasil e, de outro lado, os fatores infraestruturais que impõem perdas e custos ao setor. Um desses fatores limitantes é a escassez de unidades armazenadoras das regiões produtoras. Se no Brasil fosse possível estocar os gigantescos volumes de grãos produzidos a cada safra e escoá-la gradativamente ao longo dos períodos de entre-safra, os problemas de logística não seriam tão graves. A carga tributária que incide sobre o agronegócio constitui outro grande obstáculo. Leis trabalhistas ultrapassadas e protecionistas, uma variedade de tributos federais e estaduais que oneram o produto brasileiro, reduzem sua competitividade no mercado internacional. Nossos concorrentes adquirem máquinas, equipamentos, fertilizantes, defensivos e tantos outros insumos a custos muito menores que aqueles pagos pelo agricultor brasileiro, que, por via de consequência, tem reduzida sua margem de lucro. Se superadas tais dificuldades, a atividade agrícola nacional poderia experimentar níveis ainda mais elevados de eficiência. O grande desafio do setor requer uma urgente conjugação coordenada de esforços que envolvam programas e ações do governo federal, de forma a dar resposta aos problemas mencionados. É preciso ter em mente uma importante afirmação: não basta o Brasil ser recordista em produção agrícola e pecuária, é preciso sermos também recordistas em eficiência. E esta eficiência requer ação coordenada, que compreenda todas as fases de infraestrutura que compõem as etapas de produção, armazenamento, transporte e escoamento, seja para consumo interno, seja para exportação. Por meio do Plano de Safra, que é um conjunto de medidas de apoio governamental, direcionado ao financiamento do setor agropecuário, dos micro, médios e grandes produtores do Brasil, o governo tem também garantido o financiamento do grande agronegócio deste país, que hoje é responsável por 37% do emprego nacional, boa parte das exportações e 1/4 do nosso PIB. O que resta de mais importante é que o Plano Safra possa também compreender uma linha de financiamento que cubra a logística de todo o ciclo da produção e do escoamento agropecuário para além da chamada porteira de cada propriedade. Deve haver, portanto, uma eficiente ação de logística de armazenagem, seja como estoque regulador, seja como segurança alimentar ou como escoamento, que envolva os meios de transporte em seus diferentes modais, rodoviário, ferroviário e agroviário, além de estoque exportador, que envolve a questão portuária, hoje com novas regras de regulação que permitam maior eficiência da gestão e da logística. Senhores parlamentares, todas essas ações, em última análise, não apenas a uma maior eficiência na infraestrutura agropecuária, mas também a preços mais baixos e menor gasto de tempo na execução das ações empreendidas. Nossos incrementos produtivos têm decorrido muito mais de ganhos de produtividade que da ampliação da área cultivada. De forma cada vez mais intensa, nossos produtores rurais buscam conciliar seus interesses produtivos com o respeito ao meio ambiente. Ciente de nosso potencial produtivo, a comunidade internacional espera que nosso país seja capaz de produzir alimentos em quantidade suficiente para atender às necessidades da crescente população mundial. Para sermos bem-sucedidos nesse desafio, que na realidade se revela uma grande oportunidade, temos que superar as restrições que arrefecem nosso crescimento. Nesse aspecto, a atividade parlamentar desenvolvida no Congresso Nacional tem muito a contribuir, como exemplo a aprovação da MP 595/2012, referente à modernização dos portos. Em recente pronunciamento do senador Blário Maggi, em que menciona a pesquisa publicada na imprensa sobre a opinião positiva da população urbana brasileira acerca do agronegócio, mostrou também alguns dados interessantes a respeito. A percepção que o brasileiro médio dos 12 principais colégios pesquisados nos revela é que os conceitos sobre a área rural mudaram no Brasil. Aquela noção antiga de campo como lugar atrasado, dominado pelos chamados barões, coronéis e reis do gado,
dá lugar a um novo campo permeado pela tecnologia, pela educação e por profissionais e novas profissões que emergem do setor. Como afirmou o senador de forma significativa, a cidade no Brasil mudou e o campo também. Uma nova ordem para essa governança passa a ser necessária. O fato novo é que a cidade gosta do agronegócio. Em outras palavras, podemos afirmar que a cidade já não percebe o campo como uma realidade ultrapassada ou dependente de subsídios governamentais, mas sim como um setor moderno da economia, um setor empresarial considerado avançado e movido, razão de todo motivo e orgulho nacional. Por fim, gostaria de destacar que o bom desempenho da agricultura e da pecuária nacional, aliados às tecnologias já desenvolvidas pela Embrapa, que ao longo de seus 40 anos de história e avanços, vem ajudando sem distinção os agricultores familiares, os pequenos, os médios e os grandes produtores rurais, nos colocam em posição de destaque e respeito internacional. Os avanços na área da pesquisa, feitos pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, foram e vêm sendo essenciais para o aumento da produtividade da agricultura brasileira. O que se nota, senhora Presidente, do bom desempenho do agronegócio no Brasil e de seus números que a cada ano sobrevêm de modo destacado nos cenários nacional e internacional, são fruto de longos anos de aperfeiçoamento e dedicação, praticados por uma conjunção de esforços que se agregam. O agricultor, este incansável, que não se abate. O produtor, que não sucumbe em face das adversidades. O pesquisador, que se aprimora com novas técnicas e invenções. E o governo, que se empenha em buscar meios e ações em prol do bem-estar do nosso povo e do crescimento da nação. Concluindo, fazemos menção honrosa à presidenta Dilma Rousseff e ao ministro da Agricultura, deputado Antônio Andrade, por estar anunciando amanhã, dia 4, para todo o nosso país, o Plano Agrícola e Pecuário 2013-2014, sendo o maior, o mais arrojado e o mais completo plano agropecuário de toda a nossa história. Muito obrigado. Obrigada, agradeço ao deputado Silas Brasileiro, que aqui utilizou o tempo de até 25 minutos para os grandes expedientes. Deputado